Você já sentiu como se Deus estivesse te preparando para algo, mas ainda não entende o porquê da espera, das perdas ou dos silêncios? Já olhou ao redor e se perguntou: por que eu? Ou até quando? Talvez você esteja exatamente no lugar onde o céu começa a escrever um novo capítulo sobre sua vida. Há algo sendo gestado em silêncio. Não é o fim, é o início de um mover celestial. Hoje, essa palavra chega até você como uma resposta divina. Não por acaso, não por coincidência, mas porque o Pai te viu no secreto e decidiu te lembrar. Você é parte de algo muito maior. E quando Ele começa a falar, tudo muda. Prepare seu coração, porque esta mensagem pode ser o divisor de águas entre o agora e o que está por vir. Na caminhada espiritual, muitas vezes nos deparamos com o desafio de deixar para trás aquilo que já foi, para nos preparar para aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus não quer que levemos velhos padrões de pensamento para uma nova estação. Ele nos chama para uma renovação de mente, para uma transformação que nos permita viver as bênçãos que Ele preparou. O processo de renovação não é fácil, mas é essencial para nos tornarmos instrumentos de Sua vontade. Deus começa a nos dar vislumbres do nosso futuro, revelando partes do seu plano para nós de formas que tocam profundamente o nosso espírito. Talvez você comece a ter sonhos que falam ao seu coração, sonhos que parecem revelar o propósito divino em sua vida. Pessoas começam a surgir em sua jornada, confirmando aquilo que Deus tem falado ao seu coração. E você percebe que há um padrão nas lições que Deus tem lhe ensinado, como se Ele estivesse apontando você para algo maior. Essas revelações não são acidentais ou aleatórias. Elas são sinais divinos, indicações de que Deus está nos conduzindo a um novo nível, a um novo propósito. Porém, com cada revelação, vem uma responsabilidade. O Senhor nos chama a um novo caminho, mas exige que sejamos fiéis no caminho já trilhado. Muitos pedem a Deus para ver o futuro, mas poucos estão dispostos a obedecer aquilo que Ele já revelou. O coração do processo de renovação está na obediência. À medida que Deus revela o que está por vir, Ele espera que sejamos fiéis ao que Ele já nos ensinou. Esse processo não é sem dor. Alguns relacionamentos podem desaparecer, amizades podem se desvanecer e conexões podem se romper. Isso não significa que algo deu errado. Na verdade, é uma parte necessária do plano de Deus. Nem todos estão chamados a caminhar conosco na nova estação que Ele está preparando. Alguns foram apenas parte de nossa jornada até agora, mas não podem acompanhar a nova direção que Deus tem para nós. Lembre-se de que Deus sempre prepara os seus filhos para o futuro, e que às vezes, a dor da separação é apenas um passo para algo maior. Deus está fazendo com que você se torne a pessoa capaz de carregar o chamado que Ele tem para você. Portanto, não tenha medo do processo de purificação. Ele está moldando sua vida para que você esteja pronto para a próxima etapa. À medida que Deus nos conduz por esse processo de preparação, uma das coisas mais poderosas que Ele nos ensina é a importância de discernir as vozes que nos rodeiam. Não podemos permitir que qualquer opinião ou conselho entre nossos corações, pois nem todos têm a sabedoria divina que precisamos para avançar em nossa caminhada. Em tempos de transição e renovação, as influências ao nosso redor têm o poder de nos afastar ou nos aproximar do propósito de Deus para a nossa vida. Jesus, em sua sabedoria, sabia que para cumprir seu propósito divino, precisava se afastar de algumas vozes e buscar a orientação de seu Pai. Em várias ocasiões, ele se retirava para estar a sós com Deus, mostrando-nos a importância de manter a nossa conexão com a fonte da nossa força. Se Jesus, sendo Filho de Deus, precisou se afastar para se fortalecer e discernir a vontade do Pai, quanto mais nós, que somos chamados a viver conforme o seu exemplo. Muitas vezes, as vozes ao nosso redor podem ser fontes de dúvida. Elas podem questionar as decisões que tomamos em fé ou nos desencorajar a seguir em frente, especialmente quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. É nesse momento que devemos aprender a discernir. Essas vozes nos estão levando para mais perto de Deus ou nos afastando de sua vontade? Devemos examinar se as palavras que ouvimos estão alimentando nossa fé ou, ao contrário, nos alimentando de dúvidas. Lembre-se de que nem toda crítica ou conselho vem de um lugar de sabedoria divina. Nem todas as pessoas que falam em nossa vida estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Jesus nos ensina a ser cautelosos em quem ouvimos, pois as palavras de algumas pessoas podem nos desviar do propósito divino.
Quando estamos em momentos de decisão ou em busca de direção, precisamos perguntar: essa voz está alinhada com a palavra de Deus? Ela está nos encorajando a confiar em suas promessas ou está alimentando o medo e a insegurança? Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a palavra nos ensina a não nos preocuparmos, mas a apresentar nossas preocupações a Deus em oração. Ao fazermos isso, Ele nos dará sua paz, que excede todo entendimento, guardando nossos corações e mentes. A paz que vem de Deus é a verdadeira direção para nossas vidas, e ela nos permite discernir qual voz ouvir. Portanto, seja cuidadoso com as influências que você permite em sua vida. Não permita que vozes erradas ocupem o espaço que Deus deveria ocupar. Mantenha-se firme no propósito dele e confie que, ao afastar-se do que é falso e enganoso, você será guiado pela sabedoria divina em cada passo da sua jornada. Quando Deus começa a revelar o que está à nossa frente, muitas vezes Ele o faz em pequenas doses. Ele não nos mostra tudo de uma vez, mas sim por etapas, revelando um pedaço de cada vez, de modo que possamos ver o que Ele está preparando para nós. Essas revelações não são por acaso, elas são sinais divinos de que Ele está nos guiando para algo muito maior. No entanto, com cada revelação, vem a responsabilidade. Não podemos simplesmente olhar para essas pistas como algo que devemos admirar, mas devemos agir com base nelas. Deus nunca nos revela o futuro sem esperar que tomemos uma atitude em resposta. Cada nova visão do futuro traz uma maior responsabilidade sobre nossas vidas. Muitas pessoas querem ver o futuro de Deus revelado em suas vidas, mas não estão dispostas a ser obedientes ao que Ele já revelou. O processo de Deus em nossas vidas é contínuo e exige que sejamos fiéis no que já recebemos, para que possamos ser confiáveis quando Ele revelar algo ainda maior. A fidelidade é essencial para o cumprimento do plano dele. A Bíblia nos ensina que os planos de Deus para nossas vidas são perfeitos e são feitos com muito mais amor e sabedoria do que podemos compreender. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Quando Deus começa a revelar o que está por vir, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem, e que a jornada para chegar lá será tanto transformadora quanto gloriosa. Porém, muitas vezes, essas revelações podem ser desconfortáveis. Podemos nos sentir inseguros ou até mesmo questionar se somos realmente capazes de cumprir o que Ele está nos mostrando. Isso é normal, porque a visão de Deus é sempre maior do que a nossa capacidade humana. Ele nos chama para um lugar onde dependemos completamente dele para que possamos ser quem Ele nos criou para ser. À medida que essas revelações acontecem, você pode começar a perceber que alguns relacionamentos em sua vida não podem seguir com você para o novo nível que Deus está chamando. Isso pode ser doloroso, mas é necessário. Nem todos têm o propósito de caminhar com você no que Deus está fazendo. Lembre-se da história de Abraão, quando ele foi chamado para sair de sua terra e sua parentela para seguir para um lugar desconhecido, e loteamento não pôde acompanhá-lo. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Da mesma forma, você pode ser chamado a deixar para trás certas relações e conexões que, embora importantes no passado, não têm espaço no seu futuro. Esses processos não são fáceis, mas são essenciais para que possamos amadurecer espiritualmente e receber as bênçãos que Deus tem para nós. Quando nos afastamos do que nos limita e abraçamos o que Deus está revelando, podemos confiar que Ele nos levará exatamente onde precisamos estar. À medida que Deus nos revela mais sobre o futuro, Ele também nos convida a refletir sobre o que está em nosso coração. Quando Ele nos dá uma visão do que está por vir, é natural querer seguir adiante com entusiasmo. Porém, antes que possamos avançar, Deus precisa testar nossa prontidão. A preparação espiritual é um processo contínuo, e a forma como reagimos diante dos desafios que surgem ao longo dessa jornada vai determinar nossa capacidade de carregar aquilo que Ele tem para nós. O processo de Deus é muitas vezes caracterizado por momentos de testes. Esses testes não são para que Deus descubra algo sobre nós, mas para que possamos enxergar quem realmente somos. Eles revelam as áreas que precisam ser transformadas, corrigidas e refinadas. Em cada teste, Ele nos dá a oportunidade de crescer, de amadurecer e de nos aproximarmos mais de Sua vontade. Muitas vezes, esses testes podem ser desconfortáveis, mas eles são essenciais para a nossa formação espiritual. Eles nos ensinam a depender completamente dele,
a confiar no seu plano e a permanecer fiéis, mesmo nas situações mais difíceis. Jesus, por exemplo, foi testado em muitos momentos ao longo de seu ministério. Antes de iniciar sua jornada pública, ele foi levado ao deserto, onde enfrentou tentações que visavam desviar sua missão. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Esse período de testes não foi em vão, mas serviu para preparar Jesus para o grande propósito que o aguardava. Da mesma forma, os testes em nossas vidas têm o poder de nos preparar para o propósito que Deus tem para nós. Antes de sermos elevados, precisamos ser fundamentados e fortalecidos. Caso contrário, a ascensão será breve. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus nos ensina que esses testes têm como objetivo provar a autenticidade da sua fé, mais preciosa do que o ouro, que, embora perecível, é refinado pelo fogo. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, nossa fé também precisa ser refinada nas adversidades. O fogo dos testes pode parecer forte e doloroso, mas ele nos purifica e nos prepara para algo muito maior. Além disso, Deus nos chama para permanecer fiéis até nas pequenas coisas. O cuidado com os detalhes é uma parte fundamental da preparação para o grande propósito. Jesus mesmo disse em Lucas capítulo 16, versículo 10, "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito." Deus observa como lidamos com as pequenas responsabilidades que Ele nos confia, porque essas atitudes determinam nossa capacidade de lidar com grandes bênçãos. Se não formos fiéis nos pequenos momentos, podemos não estar prontos para os grandes avanços que Ele deseja nos dar. A fidelidade no processo de preparação é fundamental. Não podemos esperar grandes resultados sem uma base sólida construída em tempos de prova e humildade. Deus está mais interessado no que Ele está formando em nós durante a preparação do que no resultado imediato. Ele deseja nos tornar pessoas de caráter forte, pessoas que não apenas buscam as bênçãos, mas também têm a maturidade para carregá-las com responsabilidade. Portanto, ao atravessar as provas e testes que surgem em sua vida, lembre-se de que eles são parte do processo de preparação. Não desista no meio da jornada. O que você está vivenciando agora é apenas uma etapa em direção ao propósito divino que Deus preparou para você. A persistência, a fidelidade e a confiança em sua liderança o conduzirão até onde Ele deseja que você esteja. Em cada passo da nossa caminhada com Deus, haverá momentos em que seremos chamados a deixar para trás pessoas, lugares e situações que já não se alinham mais com o propósito que Ele estabeleceu para nossas vidas. Essa separação nem sempre é fácil, e muitas vezes traz dor ao coração. No entanto, é uma etapa necessária no processo de crescimento espiritual. Nem todos que caminharam conosco até agora poderão seguir adiante para onde Deus está nos levando. Abraão, ao ser chamado por Deus, precisou se afastar de sua terra, de seus parentes e da casa de seu pai para seguir em direção ao destino que o Senhor havia preparado. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Lot, seu sobrinho, inicialmente o acompanhou, mas posteriormente seus caminhos precisaram se separar para que a promessa de Deus sobre Abraão pudesse se cumprir plenamente. Da mesma forma, há amizades, relacionamentos e alianças que foram importantes em determinado tempo, mas que se tornam impedimentos quando Deus está nos conduzindo para algo novo. Jesus também viveu essa realidade. Judas, um dos seus discípulos mais próximos, não pôde seguir com ele até a cruz. Sua traição foi dolorosa, mas fazia parte do plano maior que levaria à redenção da humanidade. Nem todo afastamento ou ruptura deve ser visto como tragédia. Muitas vezes é o próprio Deus, em sua infinita sabedoria, realizando um realinhamento necessário para o cumprimento do nosso propósito. Quando nos apegamos a pessoas que já não fazem parte do que Deus está construindo em nossas vidas, corremos o risco de atrasar o que Ele deseja realizar. A insistência em manter vínculos que Deus já encerrou pode resultar em estagnação espiritual e em uma série de obstáculos que poderiam ter sido evitados. Assim como uma árvore precisa ser podada para crescer mais forte, nossas vidas também precisam ser purificadas de relacionamentos que já cumpriram seu papel. Deus nos chama para confiar nele também nesses momentos de perda e separação. Ele promete que tudo aquilo que entregarmos a Ele será restaurado de formas maiores e melhores do que podemos imaginar. Em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30, Jesus assegura que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho deixará de receber 100 vezes mais. É natural sentir saudade,
tristeza ou mesmo medo diante dessas separações. No entanto, precisamos lembrar que a mão de Deus está conduzindo cada etapa. O que Ele retira, Ele substitui por algo alinhado à nova estação que está por vir. Confie que, ao soltar o que precisa ser deixado para trás, você está abrindo espaço para que a plenitude do propósito divino se manifeste em sua vida. Permita que Deus faça essa obra de purificação com liberdade. Ele sabe quem deve permanecer e quem precisa partir. Sua responsabilidade é permanecer fiel, seguir em frente com coragem e confiar que os planos do Senhor são sempre para o bem, para lhe dar um futuro e uma esperança, como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Em tempos de transição, é vital observar com atenção as vozes que falam ao nosso coração. Nem toda palavra que chega até nós vem de Deus. Nem todo conselho carrega sabedoria celestial. Há vozes que nos empurram para longe do propósito, que alimentam dúvidas, que minam nossa fé. Por isso, é essencial desenvolver discernimento espiritual. Jesus, ao longo de seu ministério, muitas vezes se retirava para estar a sós com o Pai. Ele sabia que, para permanecer alinhado com sua missão, precisava estar conectado com a fonte verdadeira. Nos dias de hoje, em meio a tantas opiniões, informações e influências, discernir é um dom necessário. Pessoas bem-intencionadas podem nos aconselhar com base em suas experiências e emoções, mas nem sempre isso será o que Deus deseja para nós. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ao escutar conselhos ou aceitar direcionamentos, pergunte-se: isso me aproxima de Deus ou me afasta? Me conduz à obediência ou me convida à rebeldia? Me fortalece na fé ou alimenta o medo e a incerteza? A voz do Senhor sempre nos guiará pelo caminho da vida, mesmo que esse caminho exija coragem, renúncia e entrega. As vozes contrárias, por mais doces e racionais que pareçam, tendem a nos desviar da trilha estreita do propósito. O apóstolo Paulo alertou, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que haveria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e buscariam mestres segundo seus próprios desejos, para ouvirem aquilo que agrada. Este tempo é agora. E por isso, mais do que nunca, precisamos ter ouvidos espirituais atentos. Muitas quedas, retrocessos e confusões na vida espiritual de alguém começam com uma voz errada, uma influência fora do propósito, um conselho que parece bom, mas está fora do tempo e da vontade de Deus. Cuidado com isso. Guarde seu coração. Busque a presença do Pai antes de aceitar qualquer direção. A oração, a leitura da palavra e o silêncio diante de Deus são ferramentas que nos mantêm sensíveis à sua voz verdadeira. Seja seletivo com quem você permite que fale a sua vida. Cerque-se de pessoas que oram, que têm frutos espirituais visíveis, que amam a verdade e que caminham em retidão. Vozes certas geram fé. Vozes erradas geram confusão. E quando se está em um processo divino, a fé precisa ser alimentada constantemente. Confie que o Espírito Santo habita em você e o guiará em toda a verdade. Como diz João capítulo 16, versículo 13, mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E é nessa verdade que você deve permanecer, mesmo que isso signifique calar ruídos ao seu redor para escutar a suave e poderosa voz de Deus. Quando Deus começa a te preparar para algo maior, Ele não apenas te enche de promessas, Ele começa a refinar teu caráter. E esse processo, muitas vezes, é desconfortável. Ele traz à tona falhas escondidas, fragilidades que você preferiria ignorar, e atitudes que não combinam com o futuro que Ele tem para você. Deus expõe não para envergonhar, mas para transformar. Ele revela o que precisa ser curado, não para te afastar, mas para te aproximar ainda mais da imagem do Filho. É nesse ambiente de confronto interno que nascem a paciência, a humildade e a capacidade de amar de forma incondicional. São as situações mais difíceis que revelam o que há dentro de nós. Não é no conforto, mas na adversidade, que descobrimos se estamos prontos para carregar o propósito. Muitos desejam uma grande unção, uma missão grandiosa, mas poucos aceitam o processo de quebrantamento e reconstrução que isso exige. A unção tem um preço. O propósito requer preparação.
Antes de subir a um lugar de visibilidade, Deus fortalece teu alicerce no secreto. Porque se a fundação não for sólida, a elevação será perigosa. Há aqueles que sobem rápido, mas desmoronam com a mesma velocidade. Porque não permitiram que Deus os moldasse antes de serem colocados sobre o palco da vida. Em Lucas capítulo 6 versículos 47 e 48, Jesus fala sobre o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Quando vieram os ventos e as águas, ela permaneceu firme, porque sua base era profunda. Você precisa estar preparado para os testes. E eles virão. Deus permite provas que expõem tuas verdadeiras intenções, teus limites de obediência, tua fidelidade quando ninguém está olhando. Você ainda orará quando a resposta parecer distante? Ainda dará, mesmo quando não sobra? Ainda servirá, mesmo sem reconhecimento? Esses momentos definem se você está pronto para o próximo nível. Veja Davi, por exemplo. Antes de enfrentar Golias, ele foi fiel nas tarefas mais simples, cuidando das ovelhas em silêncio. José permaneceu íntegro mesmo no fundo do poço e nas prisões injustas. E Jesus, antes de começar seu ministério, foi testado no deserto. A prova precede a promoção. Sempre. Tudo o que você vive hoje faz parte dessa construção. Os atrasos, as dores, os silêncios, são cuidado de Deus moldando em você a estrutura necessária para sustentar a bênção. Porque Ele te ama demais para te entregar algo que destruiria você. Ele quer te ver pronto, completo, estável. E isso só se alcança quando você abraça o processo com fé, entrega e perseverança. É comum ouvirmos pessoas dizerem que estão esperando por uma porta aberta, por uma oportunidade que mude tudo. Mas a verdade é que muitos desejam a bênção sem permitir que Deus os prepare para ela. Muitos clamam por um novo tempo, por avanço, por crescimento, mas não estão dispostos a se submeter ao processo de transformação que esse novo exige. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, jamais entregará algo que nos destrua. Ele prepara o terreno, mas também prepara o vaso. Ele trabalha na promessa, mas trabalha ainda mais intensamente em quem irá recebê-la. Há momentos em que a pressão é tanta que pensamos estar sendo esquecidos. Mas o céu está em movimento. Cada desafio, cada atraso, cada fase de silêncio está carregada de propósito. O oleiro não forma a peça com pressa. Ele molda, corrige, alisa, quebra e refaz se for necessário. E assim é com você. Romanos capítulo 5 versículos 13 e 4 nos ensina que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência gera esperança. Nada é em vão. O fogo que queima também purifica. A espera que desgasta também amadurece. Quando você se pergunta por que as coisas ainda não aconteceram, talvez a resposta esteja no fato de que Deus ainda está te alinhando. Ele está podando, limpando, retirando o que não serve. Porque a bênção é pesada. E se não houver estrutura para carregá-la, ela se torna um fardo. Muitos querem o palácio, mas rejeitam o processo do campo. Querem a coroa, mas desprezam os desertos que a precedem. Esquecem que até Jesus, antes da glória, enfrentou o deserto e a cruz. Hebreus capítulo 5 versículo 8 afirma que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se hoje você sente que está sendo pressionado, saiba que há algo grande vindo à sua direção. O inimigo não luta com tanta intensidade contra quem não carrega uma promessa grandiosa. Ele pressiona porque teme. Ele sabe que você está próximo de um rompimento espiritual. Por isso, não retroceda. Não abandone o processo. Não pare agora. Porque cada lágrima, cada oração silenciosa, cada atitude de fé em meio à dúvida está construindo algo eterno dentro de você. Quando o Espírito de Deus começa a mover algo novo, ele também silencia o que é antigo. Muitas vezes, o que parece ser um fim doloroso é, na verdade, o início de um novo capítulo divinamente escrito. Relacionamentos são encerrados, conexões se rompem, portas se fecham, e o coração humano, limitado em sua compreensão, sente dor. Mas Deus, em sua perfeição, está limpando o caminho. Ele não remove nada por acaso. Ele está nos preparando para algo que não pode coexistir com aquilo que já ficou para trás. Nem todos os que começaram com você poderão continuar com você.
Alguns foram designados apenas para uma estação, para uma fase do seu desenvolvimento. Assim como Ló não pôde seguir com Abraão até o lugar da promessa, e Judas não poderia estar com Jesus no cumprimento da cruz, há pessoas que fazem parte do processo, mas não do propósito final. E isso não é rejeição, é separação divina. Deus está separando você para algo maior. E quanto mais elevado o chamado, mais seletiva será a companhia. É por isso que, neste novo tempo, você precisará ser muito cuidadoso com as vozes que permitem entrar na sua mente e no seu espírito. Nem toda opinião carrega sabedoria, nem todo conselho vem do trono de Deus. Há palavras que edificam, mas há palavras que contaminam. Discernimento será a chave. Você precisará perguntar constantemente: isso me aproxima de Deus ou me afasta? Me impulsiona a fé ou alimenta minhas dúvidas? Jesus, em sua jornada terrena, retirava-se frequentemente para estar a sós com o Pai. Ele compreendia que a conexão com o céu era mais importante que a aprovação da terra. E esse será o segredo também para você: priorizar a intimidade com o Criador. Em silêncio, Deus revelará segredos. Em solitude, Ele fortalecerá sua fé. E em meio ao aparente abandono, você perceberá que nunca esteve só, estava sendo separado para algo glorioso. Se você chegou até aqui, saiba que nada disso foi por acaso. Cada palavra, cada revelação, cada momento em que seu coração se aqueceu durante essa mensagem, foi o Espírito de Deus tocando você. Ele te escolheu, te separou e tem te moldado com propósito. O que você está vivendo agora não é o fim, é o processo. Um caminho sagrado onde o oleiro está trabalhando no vaso, onde o pai está preparando o filho para herdar promessas eternas. Não se assuste com as perdas, nem com os silêncios, nem com os dias em que tudo parece escuro. Lembre-se de que a semente cresce na escuridão da terra antes de romper para a luz. O que Deus tem para você não está sendo negado, está sendo preparado. E quando chegar o tempo certo, o tempo de Deus, nenhuma força será capaz de impedir aquilo que foi escrito no céu a seu respeito. Continue firme. Continue fiel. Continue crendo mesmo quando não vê. Pois como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, andamos por fé e não por vista. A sua jornada tem um destino glorioso. E quando você olhar para trás, entenderá que cada lágrima, cada espera, cada oração feita no silêncio da madrugada, estavam te aproximando do propósito eterno do Pai. Que a paz de Deus guarde seu coração. Que a esperança nunca se apague dentro de você. E que você caminhe todos os dias com a certeza de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Como nos lembra Filipenses capítulo 1, versículo 6. Obrigada por estar aqui. Se esta mensagem falou com você, compartilhe, inscreva-se e leve adiante essa palavra de fé. E lembre-se, o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Que você permaneça firme, desperto e cheio da presença dele. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe grandemente.